Now we have Jones Souza, com paper, Sistema Dinâmico para Reconhecimento de Íris utilizando imagens de vídeo. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Jones Mendonça de Souza, sou da Federal de São Carlos. Eu vou apresentar meu artigo que tem como título Sistema Dinâmico para Reconhecimento de Íris, usando imagens de vídeo. Então, basicamente, a gente desenvolveu uma câmera, na verdade um protótipo, para fazer o reconhecimento de íris. Bom, eu vou falar um pouco de reconhecimento de íris, o algoritmo de Dogma, os experimentos que a gente realizou, resultados e o nosso protótipo. Bom, reconhecimento de íris ele já existe desde 2002, né, quando o autor principal, o John Dogma, desenvolveu o primeiro algoritmo em 93. No entanto, esses sistemas eles são muito invasivos. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa câmera bem próximo à íris, outro até encostando no rosto. Então, nós consideramos esses tipos de sistemas invasivos. Então, em meados de 2005, começou a ser investigado sistemas dinâmicos, que basicamente consiste em capturar imagens à distância ou até mesmo imagens em movimento, através de vídeo. A ideia básica, então, é capturar um volume da face do usuário, né, como mostra a figura. Encontrar a região facial dos olhos e extrair uma classe. E aí, então, fazer o reconhecimento baseado num algoritmo qualquer. Bom, trabalhos que nos motivaram a desenvolver esse projeto. Então, em 2003, a Universidade de Beijing divulgou uma base de dados à distância, que captura imagens em até 3 metros na banda infravermelho, utilizando imagens de face. A Universidade de Carnegie Mellon também divulgou um outro trabalho que captura imagens com uma distância maior, até 8 metros. E o trabalho principal que nos motivou foi um produto final que já está sendo comercializado pela empresa Sarnoff, em Washington, que tem o custo aproximadamente $20 mil. Bom, como que funciona esse sistema, o Íris on the Move? Basicamente, o usuário, então, ele passa por um portal que contém sensores, que ativam, então, a aquisição de uma imagem até 8 metros de distância. Então, o usuário ele caminha por esse portal, então é ativada uma aquisição de uma imagem e captura uma imagem da face do usuário. Então, é feito a localização da região de interesse, extraídas as características e feito o reconhecimento. Bom, entretanto, são usadas câmeras de alta resolução, né, que contêm um alto custo. Então, a ideia, então, é desenvolver um sistema dinâmico de baixo custo, que foi a nossa proposta. Então, nos experimentos iniciais, nós utilizamos a base Cassia V3, que é uma base cooperativa, ou seja, uma base que foi capturada próximo à câmera, com uma distância de até 6 centímetros, e uma base de dados à distância, Cassia Iris V4. Bom, o que nós fizemos foi, então, utilizar o algoritmo de Dogma, que é um algoritmo clássico, que já existe, que basicamente ele consiste em localizar a região de interesse usando o operador íntegro diferencial. Aí ele transforma, então, essa região de interesse de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, gerando uma imagem, na verdade, um template retangular. Ele extrai essas features usando filtro de Gabor e faz uma compactação binária, então obtendo um vetor binário. E a classificação ele utiliza a distância de Hamming, onde ele faz a comparação através de similaridade. Bom, por ser um algoritmo robusto e que funciona de fato, então nós resolvemos investigar se ele funciona com a base à distância, como que é o comportamento dele.
Então, nós utilizamos 30 classes na base Caça-Íris V3 e com 5 amostras. O mesmo subconjunto nós utilizamos na base à distância, né? E os resultados que nós tivemos foi 100% de precisão, utilizando a base convencional, e 60,60% de precisão utilizando a base à distância. Então, nós detectamos um erro aí, que foi o ruído, a ausência de ruído. Então, é natural que imagens capturadas de forma dinâmica contenham um maior nível de ruído do que uma imagem cooperativa, onde o usuário coopere, abre o olho para fazer a aquisição. Bom, então, baseado nisso, nós desenvolvemos o nosso método. Para desenvolver o nosso método, nós fizemos uma simulação utilizando a base cooperativa, que contém menos ruído. Então, nós fizemos uma simulação de ruído, adicionando vários níveis de ruído, de 0 a 80%. E aplicamos, então para cada nível de ruído, foi gerada uma base de dados. É uma base de dados com 10%, 20%, e nós aplicamos no algoritmo de Dogma para verificar qual o comportamento dele. E o resultado que nós tivemos foi que até 40% de ruído, o algoritmo se comportou bem, né, tendo uma precisão de até 96,68%. Então, baseado nessa estatística, nesse critério, a gente propomos o nosso método, que, na verdade, é o descarte de amostras com até 40% de ruído. Então, todas as amostras que contêm até 40% de ruído são aceitas pelo sistema. Contendo mais 40% de ruído, são descartadas automaticamente. O resultado que nós tivemos, o que antes era 60,60% a precisão, na base à distância, aumentou para 87,03%. Bom, baseado nesses resultados, tudo bem, aqui eu tenho algumas amostras, exemplo de algumas amostras que foram descartadas do nosso sistema. A região contendo máscara em preto, né, com valor 0, corresponde ao ruído. Bom, baseado nisso, então, nós desenvolvemos o nosso protótipo. E a ideia, então, é desenvolver um protótipo baixo custo. Então, nós utilizamos o smartphone da Apple, iPhone 4, que custa relativamente $600 aproximadamente, e nós fixamos ele em um suporte veicular junto com a base de vidro. Então, ele pode ser utilizado tanto numa superfície plana, quanto em movimento por um usuário segurando o iPhone. Então, nós criamos uma base de dados à distância, em modo câmera. Lembrando que o modo câmera possui maior resolução do que o modo vídeo no iPhone, né, em qualquer outro dispositivo. Então, nós criamos uma base de dados e fazemos experimentos. E também criamos uma base de dados com vídeo, com imagens de vídeo de 15 segundos. Fizemos a filmagem. Bom, e qual o objetivo de usar o iPhone, além de ser um dispositivo portátil, né? Investigar também a possibilidade de classificação das características da íris na banda visível, porque todos os sistemas que nós vimos utilizam a banda infravermelha justamente para eliminar o nível de reflexão ocular da íris. Então, nós resolvemos, então, explorar essa parte, que é a banda visível, e também, além da banda visível, essas características de forma dinâmica, movimento. Então, a ideia de se utilizar vídeo é usar vários frames, a partir da região de interesse, então, aplicar o nosso método, que vai eliminar essas amostras que contêm mais de 40% de ruído. Essa é a ideia. Então, resultados. Usando o método de Dogma em imagens, nós obtivemos uma precisão de 53,09%. Com o nosso método, 81,75%. Já em modo vídeo, essa realidade é um pouco diferente, um pouco mais complexa. 32,06%, e usando o nosso método, nós atingimos 73,19%. Entendemos que é um resultado ainda fora para ser aplicado na área de indústria, para virar um produto final, mas esse trabalho realmente foi um trabalho exploratório, justamente para dar um rumo
a esse tipo de sistemas dinâmicos. Bom, a ideia, então, é utilizar esse sistema em outras diversas aplicações, como aeroporto, estádio de futebol, bancos, terminais bancários, até ponto de acesso. Essa é a ideia. Mais detalhes vocês podem obter nos anais do WVC 2012, que tem um artigo que eu publiquei, e na minha dissertação de mestrado, que foi defendida em junho de 2012. Obrigado.